E aí, meus queridos estudantes, bem-vindo a mais uma aula de LaTeX com Overleaf. E na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre equações. Vamos lá para o nosso Overleaf. Então, pessoal, estamos aqui no Overleaf, o nosso ambiente de trabalho. Esse daqui é o meu documento e eu já fiz a separação dele para que a gente consiga visualizar melhor o que a gente está fazendo. Então, eu vou entrar na primeira seção que a gente vai trabalhar, que seria a seção de equações. Aqui eu tenho o meu arquivo .text, que a gente vai trabalhar nele. Então, a gente vai trabalhar um pouco com equações. A gente vai trabalhar com equações de linhas, equações numeradas, múltiplas equações. Então, para iniciar, a gente vai começar com equações de linha. Então, eu vou pegar a minha colinha aqui, é um texto em Loren Y, só para a gente ter uma referência. Então, está aqui o meu texto. E vamos dizer que no meio do meu texto eu tenho que inserir uma equação simples. E eu tenho que abrir o meu ambiente de equações. Então, o primeiro método mais simples que a gente tem é utilizando cifrões. Então, eu digito cifrões aqui, eu abro 2 cifrões. E entre eles, eu consigo digitar as minhas equações. Então, vamos dizer que eu tenho que digitar que x é igual a 2. Então, compilando meu código, então aqui do lado direito eu tenho o meu código, e aparece a minha equação aqui. Vamos dar um zoom para a gente ver melhor. Então, está aqui a minha equação na minha linha. Então, não houve quebra de linha, não houve aquela separação, ele não deixou no meio, ele só colocou seguindo o texto. Então, essa é a primeira forma da gente entrar no ambiente de equação em linha. Existe outra forma que é utilizando parênteses. Então, eu vou dar barra invertida, eu vou abrir os meus parênteses, então eu vou digitar a minha equação, sei lá, eu vou dizer que A é igual a B mais C, uma equação qualquer, e agora eu vou fechar o meu ambiente, que é barra invertida, e eu fecho os meus parênteses. Então, agora se eu compilar novamente, a gente vai ver aqui que surgiu uma nova equação, que foi essa equação com esse outro método de ambiente. E o terceiro método que a gente tem, o terceiro ambiente que a gente tem para inserir equações, que é utilizando um comando. Então, para iniciar um comando, eu vou dar barra invertida begin. Então, eu inicio o comando. Qual o comando? Math. Aí eu digito as minhas equações. Vamos dizer que eu vou dizer E é igual a mc ao quadrado, que a gente vai aprender mais para frente como é que coloca o quadrado, mas já dando spoiler aqui. Aí, para eu fechar o meu ambiente de equações, eu dou novamente contra barra, end, e fecho o comando que eu dei, que é math. Então, fechando o ambiente, se eu compilar aqui novamente, a gente vai ter a nossa terceira equação. Então, existem as três formas da gente ter o ambiente em linha. Então, no meio do meu texto, eu consigo inserir uma equação. Então, existe uma forma de inserir equações que não sejam em linha. Então, eu vou novamente utilizar o cifrão, só que duplo. Então, eu vou inserir 4 cifrões e no meio deles eu consigo inserir equações que vai haver a quebra de linha. Então, eu vou só separar para a gente visualizar melhor. E aqui no meio eu consigo digitar a minha equação. Então, vamos trabalhar um pouco essas equações com outras operações. Por exemplo, o mais ou menos eles continuam sendo símbolos do teclado. Então, se eu quiser digitar 1 mais 2, e eu quiser ver aqui, aparece o 1 mais o 2. Se eu quiser digitar 1 menos 2, vai aparecer o sinalzinho de menos aqui, do jeito que tem que ser. Pois bem, o próximo comando que a gente vai ver é o de multiplicação. Então, no Overleaf, no LaTeX não funciona eu colocar um X maiúsculo como multiplicação. Então, se eu compilar aqui, você pode perceber que o X ele vai ser a letra, estilizada de acordo com a letra. Então, como é que eu coloco o sinal de multiplicação daquela em X, né? Então, existem comandos, existem caracteres especiais dentro do LaTeX, que eu vou inserir sempre com contra barra ou barra invertida e o nome do comando. No caso, para inserir a multiplicação, eu vou utilizar o times. Então, esse é o nome do comando para inserir aquele x de multiplicação. Então, compilando aqui de novo, a gente consegue ver. Então, essa é a magia do LaTeX,
mesmo você tendo que programar, entre aspas, o seu texto, ele já sai da forma que tem que ser, com o espaçamento que tem que ser, de maneira organizada. Então, se eu não quiser o X, se eu quiser aquele pontinho, eu vou inserir aqui um ponto? Também não, porque tá errado. Vai dar 1.2 aqui, tá de maneira incorreta. Então, se eu quero inserir o ponto que ele é no meio do número, eu vou usar o comando /cdot. Então, compilando aqui, a gente vai ter 1 vezes 2, a maneira correta, com o espaçamento totalmente correto. Vamos agora inserir o de divisão. Então, o primeiro comando de divisão que a gente vai ter vai ser com o div. Então, mais uma vez, para inserir um comando especial, um caractere especial, barra invertida, e se eu digitar div, então bem intuitivo, eu tenho 1 dividido por 2. E o sinalzinho já com a sua representação, já com tudo de acordo com o que tem que ser, de acordo com o que a norma exige. Então, uma outra forma de inserir a equação é com a barrinha. Então, eu tenho o numerador e o denominador. Então, como é que eu insiro? Barra invertida. E o overleaf ele ajuda muito aqui nessa parte, porque ele já te dá uma série de comandos que tu pode dar aqui sugerindo. Então, ele abre essa janelinha e já informa esses comandos. Então, você digitando a primeira letra, que no caso vai ser frac, ele já te dá aqui o comando que você tem que fazer, que é o frac com as duas chaves. Então, na primeira chave, eu tenho um numerador e na segunda chave, eu tenho um denominador. Então, 1 sobre 2. Se eu compilar aqui, vai aparecer aqui do lado 1 sobre 2. Então, a gente tem essas maneiras de inserir equações no nosso arquivo. Então, o próximo que a gente pode trabalhar aqui é a parte de potência. Então, vamos lá, vamos dizer que eu quero uma raiz quadrada. Então, eu vou utilizar o comando barra, contra barra, SQRT. E ele já me dá aqui. Então, vamos dizer que eu quero a raiz quadrada de 2. Se eu compilar aqui, ele vai aparecer a raiz quadrada de 2 já com o símbolo corretamente. Vamos dizer que eu quero a raiz cúbica. Vamos dizer que eu quero inserir um índice. Eu quero meu índice evidente, né? Então, no LaTeX a gente tem a possibilidade de inserir novos comandos, ou então dar certas características a uma imagem ou uma equação através... Então, nas chaves a gente insere o conteúdo e a gente pode dar algumas configurações através dos colchetes. Então, eu vou dizer que eu quero a raiz cúbica. Basta inserir o 3 aqui e vai aparecer a minha raiz cúbica. O meu índice ele aparece aqui, o 3. E se eu for mudando, conforme eu vou mudando, eu vou ter aqui o outro número. Então, essas são as formas da gente ter equações destacadas aqui no meio, sim, com as operações. Mas vamos dizer que você quer uma equação, né, em linha de divisão. Esse é um caso muito comum no LaTeX, que eu tenho que inserir uma equação bem aqui no meio. Eu tenho que colocar uma equação, então eu vou abrir o meu ambiente. O que eu acho mais cômodo é o cifrão. Então, quando eu coloco um, o próprio overleaf já fecha com o outro. E vamos dizer que eu tenho que inserir uma equação com a barra. Então, barra, já me dá novamente 1 sobre 2. Então, recompilando para a gente ver como é que fica. Então, tá aqui a minha equação. Deixa eu colocar ela mais para o meio do texto para a gente visualizar melhor. Então, pegando aqui, eu vou colocar para cá. Acho que fica bom. Então, recompilando aqui para a gente ver como é que fica. Ficou novamente aqui no canto, só um segundo. Então, deixa eu tentar colocar bem no meio. Deixa eu ver. Então, acho que aqui é o meio, mais ou menos para o meio. Então, vamos ver se ele vai ficar no meio. Certo, ele está bem aqui no meio. Na verdade, vamos substituir esses números por letras. Então, vamos dizer que aqui A mais B. E aqui embaixo tem um C. Então, vamos ver como é que fica. Então, tá aqui a minha equação em linha, mas ela ficou estranha, ela ficou encolhida, né? Então, existe uma forma da gente tirar essa formatação da limitação da linha. Porque ele ficou bem pequenininho, bem encolhido. Então, como é que eu faço isso? Eu vou utilizar um outro comando, que é o display styling. Então, eu venho aqui, como a gente já aprendeu, para dar um comando barra invertida. E a gente começa a escrever o comando, que é display style. Então, se eu compilar aqui e tiver tudo certinho, então a gente tem aqui, ficou um pouco estranho,
Mas para certas situações é interessante, quando você está iniciando aqui um parágrafo, quando você quer colocar. Então, existem essas possibilidades no LaTeX. Certo, então a gente já aprendeu como é que será a equação em linha, como é que funcionam as operações, como é que a gente insere as operações. Vamos lá trabalhar agora com índices, que é uma coisa que a gente utiliza sempre e em outros ambientes é chatinho da gente lidar. Então, vou abrir novamente aqui um ambiente separado, sem ser em linha, só para a gente visualizar melhor. Vamos dizer que eu quero escrever A1, B1. Então, eu quero colocar um índice na minha variável. Vamos dizer que eu quero escrever V1, por exemplo. Como é que eu insiro o índice? Eu coloco o underline e em seguida o meu índice. Então, se eu executar aqui embaixo a gente vai ter. Então, V1. Por quê? Porque o underline está dizendo que o 1 é índice da minha variável, que eu coloquei aqui na frente. Então, dessa maneira eu tenho o meu índice. Se eu colocar o 2, só porque já estava aqui, então V2, ele vai trocar. Então, está aí o índice da minha variável. Aqui é muito importante a gente se atentar. Então, se eu tenho apenas um caractere, no caso 2, ou então se eu inserir qualquer outro caractere e ele for único, eu posso utilizar apenas dessa maneira. A minha variável, o underline e o caractere. Agora, se eu tiver mais de um caractere, por exemplo, se eu quiser V21, por exemplo, se eu compilar aqui, ó, a gente vai ver que vai dar errado. Eu vou ter o 2 e o 1 ele vai estar como um número normal. Ou como é que eu faço para consertar isso? Eu vou utilizar as chaves. Então, compilando aqui, agora eu vou ter o V21. Então, e aqui dentro eu posso inserir quantos caracteres eu quiser. Então, quantos caracteres for, ele vai dar o índice que for. Agora, se eu não quiser um índice, se eu quiser agora um expoente, como é que eu insiro um expoente no LaTeX? Eu vou utilizar o acento circunflexo. Então, vamos dizer que eu quero v elevado ao quadrado, por exemplo. Então, colocando aqui, vai aparecer aqui o meu v elevado ao quadrado. Vamos dizer que eu quero v elevado ao cubo. Aparece aqui novamente. V elevado ao cubo. E aqui vale o mesmo. Se eu tenho apenas um caractere, vai ser tudo bem. Se eu inserir mais um caractere, ele já vai não estar dentro, ele já vai sair do meu expoente. Então, para corrigir isso, mais uma vez, eu utilizo as chaves. Então, tá aqui o meu v elevado a 32. Certo? Então, a gente já aprendeu como é que trabalha com as equações, como é que eu insiro as operações, e vale lembrar que eu posso misturar tudo. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero a raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Como é que eu faria? Então, mais uma vez, eu insiro lá o comando especial para raiz quadrada, que ele já vai me dar aqui. Então, o overlay facilita muito nossa vida com relação a esses comandos que aparecem. Então tá aqui, vamos dizer, eu quero a raiz cúbica, então eu tenho que inserir uma informação a mais. Como é que eu insiro? Tá aqui, eu quero 3 e eu quero a raiz cúbica de x ao quadrado. Então eu insiro a minha variável x, como eu só vou ter um caractere, eu posso apenas utilizar o acento com o número 2. Então compilando aqui, é para aparecer a nossa expressão. Então, de maneira organizada, de maneira certa, aparece aqui com os espaçamentos corretos. Então, é dessa forma que a gente trabalha com equações no LaTeX. Isso a gente está lidando ainda com equações sem ser numerada.